Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo possam, queridos irmãos e irmãs, estar conosco nesse momento de reflexão, de meditação na palavra do nosso Deus. E em especial queremos meditar nesse culto festivo do Distrito Paulista, no texto há pouco lido do Evangelho, as palavras de Lucas no capítulo 13, os versículos 22 a 30, e em especial numa pergunta: esforço ou fé? O que é necessário para a salvação? Que o bondoso Deus nos abençoe agora ao refletirmos, ao meditarmos em sua santa palavra. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de expressar a minha gratidão por essa oportunidade. Agradecer à Congregação Concórdia do bairro Moema, aos pastores, pastor Alaor, pastor Mateus, também a diretoria e a todos que me convidaram para estar com vocês nesse dia tão especial e festivo. Ao mesmo tempo, lembro com muita alegria e com muita saudade, quando no ano de 1993, tive a oportunidade de, por um ano, participar aqui do Distrito Paulista, sendo então estagiário da Congregação Concórdia de Moema. Fica a minha gratidão por essa oportunidade de estar com todos vocês, nesse momento festivo, alegre, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, estimados pastores, queridos visitantes que muito nos alegram com a sua presença neste momento de culto. Esforçai-vos. Quem de nós nunca se esforçou por algo, para alcançar um objetivo? Quem de nós já não dedicou o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, as suas qualidades, ou até não empenhou os seus bens para alcançar um propósito? Quem de nós nunca se esforçou para conseguir algo que muito queria, que muito desejava em sua vida? Fico pensando, por exemplo, no esforço, na dedicação de um estudante, que tem que passar horas e horas de estudo, a fim de alcançar, por exemplo, uma universidade, a Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo. Quanto tempo este estudante tem se dedicado, se esforçado, a fim de que alcance êxito e a fim de que possa ser aprovado. Mas lembro também que muitos irão tentar várias e sucessivas vezes até alcançar o seu objetivo. Outros, por sua vez, também esforçados, também dedicados, farão outros cursos, estudarão em outras universidades. Ou seja, todos que buscam a excelência acadêmica, por certo, se esforçam para alcançar o seu objetivo. Vi alguns dias atrás, nos meios de comunicação, que estamos nos aproximando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Falta menos de um ano para esta que é a maior competição esportiva da humanidade. Agora imaginemos o esforço, a dedicação que os atletas têm para alcançar este objetivo. Por certo, a vaga para Tóquio, para os Jogos Olímpicos, exigirá e exigiu todo o esforço daqueles para alcançarem o índice olímpico. E mesmo aqueles que lá chegarem, os atletas que vão participar desta competição, sabem que nem todos serão vitoriosos, visto que só os 3 primeiros colocados receberão medalhas. Mas com toda certeza, todos, sem exceção, se esforçarão para alcançar o melhor resultado possível. E a salvação eterna? Será que precisamos nos esforçar em alcançá-la?
Será que, apesar do nosso esforço, somente alguns a alcançarão? Ou Deus, em seu gracioso amor, ao enviar Jesus Cristo ao mundo, este morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, já fez todo o necessário para a nossa salvação? Se pensamos assim, se cremos assim, como então entender as palavras ditas por Jesus em nosso texto de hoje? Em especial no versículo 24 do capítulo 13 de Lucas. Ali Jesus afirma: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Com base então, meu querido irmão, minha querida irmã, no texto de Lucas 13, 22 a 30, quero convidá-los para que meditemos neste tema. Ou seria melhor dizer, uma importante pergunta para a nossa vida cristã: esforço ou fé? O que é necessário para a salvação? Antes de mais nada, acho oportuno analisarmos o contexto no qual as palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus. Lucas inicia o texto afirmando que Jesus andava por cidades e aldeias, ensinando a palavra de Deus, mostrando e lembrando as pessoas do amor de Deus por cada um. Jesus cumpre a sua missão de testemunhar a graça e o amor de Deus por todos, de orientar e incentivar a todos para que vivam no verdadeiro caminho que conduz à salvação eterna. Mas eis que de repente, Jesus nas suas caminhadas, o texto diz que alguém, e é interessante que Lucas não diz quem é essa pessoa, qual era a sua posição social, religiosa, por exemplo, qual era a sua condição naquela época. Lucas apenas diz que uma pessoa se aproxima de Jesus e faz a Jesus uma intrigante, uma pergunta bastante pertinente. Essa pessoa chega para Jesus e diz: Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, são poucos os que são salvos? Ao observarmos essa pergunta, essa indagação feita a Jesus, quem sabe poderíamos pensar que Jesus diria que a pergunta, ela foi mal feita, ela foi mal formulada, ela estava equivocada. Quem sabe poderíamos dizer que a pergunta a ser feita não deveria ser se são poucos os que são salvos, mas sim que a pergunta que deveria ser feita seria se muitos alcançarão a vida eterna. Quem sabe, poderíamos pensar que Jesus poderia dizer naquele momento para aquela pessoa que ela tivesse ânimo, alegria, destemor, coragem, porque a salvação estava destinada a todos que nele creem, sem exceção. Mas é interessante, meu querido irmão, minha querida irmã, que não é isso que Jesus faz. Ao contrário, aparentemente, parece que Jesus sim concorda com aquela pessoa, respalda a pergunta daquele que lhe inquiriu, realmente afirmando que a salvação é difícil de ser alcançada. E mais do que isso, Jesus parece aqui no texto sugerir que as pessoas devem se esforçar para alcançar a vida eterna, devem se dedicar para que realmente isso venha a se concretizar na sua vida e na vida de todos aqueles com os quais convivem. Jesus, em nosso texto, afirma: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus, dessa forma, ao que parece, não somente sugere que devemos nos esforçar, quanto mais ele ainda afirma que a entrada do reino dos céus é semelhante a uma porta, larga, espaçosa, fácil de adentrar? Não, uma porta pequena, uma porta
estreita. Como então nós podemos compreender as palavras ditas por Jesus? Como podemos compreender a afirmação de Jesus no sentido de que as pessoas devem se esforçar se realmente desejam alcançar o reino dos céus? Primeiramente, meu querido irmão, minha querida irmã, presente a esse momento de culto festivo a Deus, de culto de louvor a Deus, quero lembrar que um dos pilares daquilo que nós cremos e confessamos é que somos salvos única e exclusivamente pela fé no próprio Cristo. Que a salvação não é obra humana, que a salvação não ocorre por esforço do ser humano, que a salvação é obra exclusiva da graça e do amor de Deus em nossas vidas. Lemos, por exemplo, num dos textos conhecidos, escritos pelo apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Repito, porque pela graça sois salvos mediante a fé, exclusivamente pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ora, será que Jesus então, frente àquela pergunta a respeito dos que seriam salvos, será que Jesus temporariamente teve um lapso de memória e por um breve instante acabou esquecendo de afirmar que somente pela fé nele, em sua obra salvífica e em mais ninguém, alcançamos junto ao Pai Celeste perdão, vida e eterna salvação? É claro que não, é claro que não. Jesus, nosso Senhor e Salvador, veio ao mundo para que através da sua obra na cruz e através da sua gloriosa ressurreição, tivéssemos eu e você e toda a humanidade, perdida em pecados, a oportunidade de perdão e de salvação, já neste mundo, e especialmente na expectativa e na certeza da vida eterna. Mas então, como podemos compreender a orientação do próprio Cristo no sentido de esforçar-nos para passar pela porta estreita? Penso, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós podemos lembrar duas questões que julgo muito importantes ao meditarmos nesse texto. Em primeiro lugar, estamos certos e cientes de que a salvação é obra exclusiva de Deus em nossas vidas. De que o Espírito Santo, pelo batismo ou pela palavra, agiu em nossos corações e nos chamou à fé no Salvador Jesus. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus diz essas palavras, Ele justamente está nos convidando como cristãos, como pessoas firmadas na fé em Cristo, a procurarmos viver uma vida de seguidores seus, a procurarmos viver uma vida firmados em Cristo. Lembrando que aqui no mundo nós enfrentamos tentações e perigos que justamente nos querem desviar da fé cristã. Como cristãos neste mundo, firmados em Cristo, por certo, infelizmente, somos tentados a deixar Deus de lado em nossas vidas. E muitas vezes a colocarmos o inimigo maligno, o mundo e a nossa carne, como aparentemente mais importantes. O esforçai-vos é uma sugestão que Cristo dá, é um incentivo que Cristo dá, que firmados nele, procuremos viver uma vida dedicada ao seu santo nome, procurando seguir sempre os seus santos ensinamentos, procurando viver conforme a sua vontade. E quando pecarmos, e pecamos infelizmente diariamente em palavras, em pensamentos, em ações, que
possamos reconhecer os nossos erros e, arrependidos, pedirmos o perdão que vem do nosso Deus. E podemos ter certeza plena de que, arrependidos, Deus nos perdoa, Deus nos consola, Deus nos fortalece, Deus nos anima a vivermos aqui no mundo, enfrentando as tentações, enfrentando as adversidades, mas certos do seu amor por cada um de nós. Mas me parece, meu querido irmão, minha querida irmã, que o texto também nos permite refletir sobre uma outra questão, muito importante na nossa vida cristã. Firmados no amor de Cristo por todos nós, Jesus também nos incentiva a uma prática diária de amor cristão para com aqueles que convivem conosco, para com aqueles que estão à nossa volta, para com aqueles a quem podemos testemunhar o amor de Jesus. Jesus, em nosso texto, adverte a respeito daqueles que se diziam cristãos, daqueles que se diziam viver na presença de Deus, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas nas nossas ruas, mas que na verdade estavam longe de Deus. Quem sabe perto na distância e na aparência, mas longe nas atitudes e no coração. E me vem à mente um outro texto bíblico, o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, ao afirmar que o cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus em primeiro lugar em nossos corações e o amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Firmados em Cristo, seguros em Cristo, somos convidados a viver uma vida de amor que se reflete em práticas, em ações, em atitudes diárias para com o nosso próximo. Recordemos, por exemplo, que em Mateus 25, quando Jesus afirma a respeito do julgamento final, ele diz que serão benditos no reino aqueles que agiram em amor em relação ao seu semelhante, nesta vida, neste mundo. Jesus disse: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. E o texto prossegue, trazendo uma pergunta dos que foram salvos, e eles questionando: mas Senhor, quando foi que te vimos em uma destas condições? Ao que Jesus responde: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Somos salvos então pela fé em Cristo, e essa fé nos motiva a uma vida de ação, de amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Jesus nos convida, afirmados nele, a vivermos uma vida de amor e perdão para com o nosso semelhante, para com o nosso próximo. Neste mundo tão sofrido em que vivemos, neste mundo de tanto ódio, de tantas brigas, de tantas contendas, de tantas discussões, de falta de amor e perdão, de desrespeito para com a opinião do próximo, que possamos nós, cristãos, sermos exemplos de amor, de respeito, de diálogo, de companheirismo, de estender as mãos a todos, especialmente aqueles que mais sofrem. Uma vida de testemunho cristão, na prática, no testemunho da palavra de Deus, a fim de que muitos e muitos se juntem a nós nas fileiras da fé. Como Jesus diz em nosso texto de hoje, quando ele diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Dito isso, meu querido irmão, minha querida irmã, presente a esse momento, quem sabe cabe agora nós trazermos essa reflexão também para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida presente neste momento de culto.
E em primeiro lugar eu pergunto, cremos que em Jesus e somente nele temos salvação? E que isto é o suficiente, que isto é o necessário para que um dia estejamos com Deus lá no céu? Ao mesmo tempo, temos procurado viver uma vida conforme a vontade de Deus? Temos em fé procurado, digamos assim, firmados na fé, nos esforçarmos para sermos bons cristãos, tementes e fiéis a Deus? Ou muitas vezes seguimos o mundo, pensamos como o mundo, vivemos como o mundo, sem nos importarmos se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado diante do Pai Celeste? Ao mesmo tempo, firmados na fé em Cristo, no amor de Deus por nós, procuramos amar o nosso próximo, o nosso semelhante? Ou muitas vezes você, vivemos em pé de guerra com todos, não amando, não respeitando, não perdoando aqueles que estão perto, quanto também aqueles que longe estão? Impera em nós o amor de Cristo? Impera o amor em nós, espelhados no amor de Cristo? Ou apenas, muitas vezes, a discórdia e a falta de perdão? É fundamental, meu querido irmão, minha querida irmã, que firmados em Cristo possamos reconhecer os nossos erros, pedir o seu perdão e ter certeza de que nele temos perdão e eterna salvação. Esforço ou fé? O que é necessário para a salvação? Que possamos sempre reconhecer que em Cristo, e somente nele, pela sua morte na cruz, pela sua gloriosa ressurreição ao terceiro dia, temos perdão e salvação. Que possamos reconhecer os nossos pecados e sempre a Deus pedir perdão. Que possamos sempre reconhecer que em Cristo e somente nele temos a salvação eterna. Que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre fortalecendo a nossa fé em Jesus, mediante o estudo na palavra e a participação nos sacramentos, em especial na Santa Ceia. Que possamos sempre ser testemunhas do amor de Deus a todos aqueles a quem tivermos oportunidade e ocasião, certos de que pela ação do Espírito Santo, Deus agirá misericordiosamente no coração de muitas pessoas. Que sejamos em Cristo um com todos, a fim de que o maior número possível de pessoas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus afirmou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Que vivamos sempre em Cristo, que busquemos sempre permanecer nessa fé, e frente às tentações e dificuldades que o mundo nos traz, estejamos firmados no Salvador Jesus. E ao mesmo tempo que eu e você possamos sempre testemunhar o Evangelho puro, a mensagem do bom pastor de ovelhas Jesus, que certa vez afirmou, diferente do texto de hoje, Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que o bondoso Deus nos acompanhe então nesse dia tão especial, que possamos, firmados em Cristo, testemunhar esse Cristo que nos traz liberdade, esse Cristo que é para todos. Que Deus nos abençoe e acompanhe, hoje e sempre. Amém. Colocamos-nos de pé. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.